Olá, eu me chamo Alessandro Silva e sou o digníssimo orientador do projeto Escrita Nota 1000. Hoje eu estou vindo trabalhar com vocês uma análise textual. E não será de um texto qualquer, será de um texto que tirou 980 na redação do Enem, cujo tema foi Os estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira. Mas antes de nós iniciarmos essa discussão, eu gostaria que você desse um like nesse vídeo, compartilhasse com seus amigos e amigas que precisam ter acesso a esse conteúdo e ativasse o sininho para ter acesso aos próximos conteúdos que serão postados nessa página. Bom, gente, já faz anos que o Enem vem trabalhando temáticas de cunho social com bastante relevância para ser discutido dentro da sociedade. Um desses temas foi a questão das doenças mentais, especificamente os estigmas associados a essas doenças. Uma orientanda minha, chamada Ana Gabriele, tirou 980 e com a permissão dela eu estou vindo analisar o texto dela a partir de uma perspectiva crítica e que vem ser bem detalhada em relação às estratégias que ela traçou ao longo do texto e como esse texto foi se complementando para tirar uma nota quase de excelência, que seria o 1000, tá? Então vamos lá, gente. Acompanhem, façam as anotações e qualquer dúvida deixe no comentário desse vídeo. Na série Spin Waltz, protagonizada pela Netflix, a protagonista é uma jovem patinadora que lida diariamente com o transtorno bipolar, sofrendo repressões e intolerância devido à sua condição. Aqui, ela já inicia a sua abordagem geral, trazendo uma área de conhecimento e buscando traçar uma intertextualidade no texto. E aí ela utiliza de uma série da Netflix e com isso ela já ganha a persuasão, ela já ganha essa atenção maior do seu leitor, ela já busca essa atenção maior. Gente, é bem notório que no texto dela, ela é muito objetiva, muito crítica e já pega algumas palavras que remontam ao tema. Por exemplo, a questão da protagonista ter o transtorno bipolar. O tema é sobre doenças mentais. Então, nós já temos aí a autora desse texto já dando encaminhamento para a temática e assim localizando o leitor a partir do que a banca está pedindo. Além disso, ela coloca um detalhe bem importante, palavras bem simples, mas que tem uma força muito grande no texto dela, que é o seguinte: sofrendo repressões e intolerância devido à sua condição. Ou seja, ela já pega esses estigmas, o quanto que as pessoas acabam violentando uma pessoa que passa por um processo de adoecimento mental. Então ela já começa a fechar o tema e aí já consegue, com certeza, ter essa atenção maior do seu leitor. Continuando. Fora da ficção, de maneira análoga à série, olha só o conectivo. Fora da ficção, de maneira análoga à série. Ou seja, ela já está trazendo para a nossa realidade, para a realidade de um país chamado Brasil. Tá? E aí ela já pega uma grande pontuação na competência 4 e na competência 3, que se relaciona com essa concordância textual, com essa coesão, com essa coerência. Tá? Milhares de brasileiros portadores de doenças mentais são afetados pelos estigmas associados às suas patologias. Aqui, gente, ela fecha o tema e fecha o país que ela está trabalhando esse tema. E isso é muito importante numa introdução, que você, para além de fazer uma introdução, que você possa trazer o país que esse tema está sendo trabalhado, o país que essa banca está trabalhando. Então ela continua. Nessa conjuntura, as ineficientes informações e os padrões comportamentais em voga na sociedade são problemáticas a serem discutidas. Aqui a gente já percebe os dois posicionamentos dela, as duas teses, de que forma o texto dela vai se movimentar. Então ela deixa bem claro, tese 1, ineficientes informações, tese 2, padrões comportamentais em voga na sociedade. E ela problematiza dizendo que são problemáticas a serem discutidas. Então ela problematiza a tese, tem toda uma contextualização, mas também tem uma problematização. Aí ela finaliza.
as quais necessitam de soluções atenuantes. Gente, aí ela fecha o parágrafo, dá um caminho não detalhado para a intervenção, porque ela traz uma finalização de parágrafo. Então, o texto dela é muito completo quando ele apresenta abordagem geral, tá? Contextualização da tese, as duas teses, a problematização da tese e a finalização do parágrafo. Isso são pontos que você deve ter na sua introdução, quando você for produzir o seu texto, para que você possa persuadir o seu leitor e assim ter mais chance de atingir a nota máxima na redação do Enem. E aí ela inicia o desenvolvimento dela. A priori, gente, atentem para essa palavra, a priori, porque eu estou pedindo isso. Assim, gente, quando vocês forem iniciar desenvolvimento, sempre trabalhem em conectivos que remontem à ideia de início. No caso, a autora desse texto utilizou o a priori. Vocês podem utilizar em primeiro plano, em primeira análise. Então eu já deixo essa dica para vocês. Marquem o texto de vocês de acordo com a localidade que ele está sendo trabalhado. No caso, o início de desenvolvimento, marque como uma palavra que remonte à ideia de início. Então continua. A priori, a precária instrução populacional remete à alienação do corpo social quanto às doenças mentais. E aqui nós temos o tópico frasal dela. Tópico frasal este que vem buscar uma retomada da tese, tá? Uma parafraseação da tese e uma apresentação do que será discutida no desenvolvimento. Então aqui ela já está dizendo que a precária instrução populacional. Então ela já traz a primeira tese de uma forma a partir de sinônimos. E aí ela continua. Nesse sentido, conectivo de retomada, tá? Apesar de 322 milhões de pessoas serem afetadas pela depressão no mundo, conforme dados da Organização Mundial da Saúde, a sociedade, com grande frequência, tipifica as enfermidades da mente como frescura. Gente, olha só como a autora teve toda um jogo de cintura para trabalhar esse texto. Ela problematizou muito bem, tá? E aí, para ela embasar o texto dela, ela trouxe um dado, tá? Sobre depressão. O tema é doenças mentais, esses estigmas que estão associados. Então ela problematizou isso. Enquanto existe 322 milhões de pessoas que são afetadas por essa doença, muitas pessoas ainda determinam essa doença como frescura, tá? E a gente sabe que isso acontece na nossa sociedade, a gente sabe que isso é um problema muito grande. E o tema vem pedindo exatamente essa problematização, tá? O quanto que as pessoas banalizaram, tipificaram, como ela coloca aqui. Aí ela continua. Tal fenômeno advém das restritas informações a respeito de como essas patologias atingem a mente humana, fator que limita a aceitabilidade social dos portadores de doenças mentais como pertencentes a um quadro patológico real. Então aqui ela traz a ideia de que, a partir dessa tipificação das doenças mentais, como a depressão, as pessoas que passam por esse processo acabam internalizando esse tipo de violência e, a partir disso, acabam não aceitando. E, gente, ela utiliza uma estratégia muito legal para o texto dissertativo argumentativo, que é a causa e consequência. Qual é a causa? A tipificação, a falta de informação, a determinação enquanto frescura. Qual é a consequência? A não aceitação e, consequentemente, um maior sofrimento, que com certeza ela vai trabalhar no texto dela. Então ela continua, gente. Fechou o período, colocou um conectivo. Paralelamente, o pensamento do pedagogo Paulo Freire, na qual a educação é necessária para mudar a realidade da sociedade, corrobora a necessidade de medidas instrutivas para romper com esse estigma no contexto brasileiro. Então, o tópico frasal dela, a tese, tratou exatamente da falta de informação. Ela buscou argumentar todo o texto dela a partir de causa e consequência, e no final, para fechar, a partir dessa questão instrutiva, dessa falta de instrução, ela utiliza nada mais, nada menos que o reizinho, Paulo Freire, com a questão da educação. Se tem uma falta de instrução, por que não educar?
Trazer uma educação em saúde, talvez? Então, ela já deixa deixa no texto dela. Ela já proporciona ao leitor uma, talvez, proposta de intervenção, que com certeza vai ter lá na conclusão. Então ela meio que finaliza a ideia dela, já trazendo uma mini conclusão, tá? Um direcionamento para uma conclusão, e traz uma área de conhecimento. Paulo Freire. Qual pessoa utiliza Paulo Freire no texto? Essa pessoa que utiliza Paulo Freire com certeza merece no mínimo 980, né, gente? Exatamente. Então, busquem utilizar autores que tenham domínio sobre o assunto, tá? E que tenha toda uma relação com o texto. Aqui, ela mostra domínio da competência 2, que é essa relação com as várias áreas de conhecimento, tá? Ela traz dados do mundo e depois traz uma perspectiva educacional a partir de uma problematização que ela mesma coloca no texto. E aí ela vai para o desenvolvimento 2. E para iniciar o desenvolvimento 2, ela marca o texto dela com o conectivo outrossim. Então busquem sempre marcar o texto de vocês. Aqui, nesse início de parágrafo, vocês podem utilizar outrossim, em primeiro plano, além disso... Desculpa, gente, não é em primeiro plano, em segundo plano, tá? Desculpa. Além disso, ademais, e assim em diante, tá, gente? Então, ela escolheu o outrossim. Então, ela continua. Outrossim, o estabelecimento de modelos comportamentais é um estigma relacionado às doenças mentais. Então, ela parafraseia a tese 2 nesse tópico frasal e já apresenta o que ela vai discutir nesse parágrafo, tá? Que é a questão dos modelos comportamentais. O quanto que a sociedade determina quais comportamentos são certos e quais comportamentos devem ser limpados da sociedade. O quanto que essas pessoas que não respeitam esses comportamentos ditos certos devem ser excluídos, não devem passar por um processo de empatia e assim em diante, que a gente vê muito na nossa sociedade. Então, essa autora já demonstra que ela tem um senso crítico muito forte. E aí, para iniciar a área de conhecimento, ela traz o seguinte autor, Michel Foucault. E aí ela já demonstra que ela tem uma leitura muito pesada e que isso acaba conquistando muito os leitores, porque ela demonstra que tem um domínio, tá, gente? Não é importante que vocês façam bastante leitura, é importante que vocês conheçam bastante autores que tenham discussões importantes, tá, gente? Então, qual foi a discussão que ela trouxe do Michel Foucault? Conforme o filósofo Michel Foucault, em sua obra Vigiar e Punir, a sociedade delimita o comportamento humano e intolera aqueles que não correspondem ao exigido. Então, ela vai discutir essa questão das pessoas não aceitarem quem não se encaixa dentro desse padrão comportamental. Então, ela inicia a linha argumentativa logo após ela fundamentar com essa área de conhecimento. Então, ela traz... Sob essa linha de raciocínio, então ela joga um conectivo que retoma a ideia do Michel Foucault, tá? E começa a linha argumentativa dela, que é esse consenso, né? Essa estratégia argumentativa que precisa da opinião do autor, da criticidade. Então ela coloca: os portadores de doenças mentais fogem às expectativas sociais, de modo que suas especificidades são vítimas de intolerância, resultando na dificuldade de interação social por esses indivíduos. Dessa maneira, a ruptura com o ideal de funcionamento da mente humana é necessária. Então aqui ela traz uma linha argumentativa embasada em causa e consequência, coloca o porquê das pessoas fazerem isso e qual é a consequência dessa exclusão social, né? E já traz uma finalização de parágrafo que vem trazer uma ideia de conclusão. Então ela tem todo um jogo de cintura dentro da questão da estruturação do texto dela. Ela organiza os períodos de maneira muito bem estruturada e com isso ganha essa questão da concordância textual, traz as estratégias argumentativas muito bem embasadas e com isso ela consegue muito bem dominar o texto dissertativo argumentativo. E ela traz a intervenção dela, que é sobre essas duas discussões que ela propôs lá nas duas teses e que foram muito bem pontuadas nos desenvolvimentos 1 e 2. Então ela coloca, diante dos fatos supracitados, tá? Ela coloca um conectivo que marca a ideia de que ela vai finalizar o texto dela.
É evidente a urgência de medidas eficientes para romper com os estigmas associados à saúde mental. E aqui ela traz a retomada da tese, tá, gente? Então façam a retomada da tese. Vocês podem retomar o tema ou mesmo retomar as duas teses já com uma perspectiva interventiva, tá, gente? Então, continuando. Portanto, cabe ao Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Educação, pôr em prática um projeto direcionado à população, o qual trará informações a respeito das patologias mentais, por meio de propagandas que devem ser divulgadas nas redes sociais e nos canais televisivos, tal como por intermédio de rodas de conversa, feita pelas escolas e universidades, com auxílio de psicólogos e psiquiatras, a fim de informar a população para romper com o preconceito e os padrões comportamentais exigidos. Nessa intervenção dela, você percebe que ela consegue resolver as problemáticas que ela abordou. Então sempre saibam disso. Vocês não conseguirão resolver todos os problemas relacionados ao tema, mas você tem que resolver os problemas que você abordou no seu texto. E aí, uma coisa bem interessante da intervenção dela é que ela é muito palpável, muito realista, apresenta os agentes, apresenta a ação, apresenta o público-alvo, e isso é importante na sua intervenção. Então, por isso, com certeza ela tirou nota máxima na competência 5, e ela demonstra esse domínio, respeita os direitos humanos, e com isso ela faz um texto muito bem interligado e que com certeza mereceu essa nota. Por hoje é isso, gente. Muito obrigado e fiquem ligadinhos que terão muito mais conteúdos para vocês. Tchau!